Vingadores Ultimato mudou tudo em 2019. Tony Stark morreu, Steve Rogers foi ver no passado com a Peggy, Natasha se sacrificou e a MCU nunca mais foi o mesmo. Mas desde então, a Marvel lançou séries, filmes e animações numa velocidade absurda. E a maioria das pessoas perderam partes cruciais dessa história. Hoje eu vou te conectar todos os pontos do que aconteceu depois do Ultimato e te mostrar como é que tudo isso está levando para o maior evento da história da Marvel. Fica até no final porque a última parte vai mudar completamente a forma como tu vês a MCU. O mundo após o estalo. O primeiro grande problema da MCU após o Ultimato foi o estalo. Metade da população desapareceu por 5 anos e voltou de repente por um mundo que seguiu sem elas. WandaVision foi o primeiro projeto a explorar isso. Wanda Maximoff, destruída pela morte do Visão, criou uma realidade falsa inteira numa cidade chamada Westview, onde ela e o Visão podiam viver juntos como se nada tivesse acontecido. Ela aprendeu uma cidade inteira dentro de uma ilusão de Stick-Ticon que mudava década em década. A série revelou o poder real da feiticeira Escarlate e introduziu Agatha Agnes, uma bruxa que manipulava tudo nas sombras. Mas o importante, WandaVision plantou uma semente que explodiu em Doutor Estranho no multiverso da loucura. Ao mesmo tempo, o Falcão e o Soldado Infernal mostrou Sam Wilson lutando com a decisão de aceitar o escudo do Capitão América. Enquanto isso, o governo americano criou seu próprio Capitão América, John Walker, que rapidamente se tornou instável e matou alguém em público. No final, Sam Wilson aceitou o papel e ganhou um traje feito pelos wakandanos. E isso foi um pronúncio direito para Capitão América admirável mundo novo. E aí onde entra Loki e o multiverso. A série Loki mudou a MCU de uma forma que a maioria das pessoas não entenderam completamente. Entenda, o Loki de 2012 que escapou durante a viagem de tempo em Ultimato foi capturado pela AVT, uma organização que existe fora do tempo e controla a linha de tempo sagrada. E Loki descobriu que a TVA foi criada por Quem Permanece, uma variante do Kang para evitar uma guerra multiversal. Quando Loki e a Sylvie mataram Quem Permanece no final da primeira temporada, eles soltaram o multiverso, e infinitas linhas de tempo começaram a se ramificar e infinitas variantes do Kang passaram a existir. E na segunda temporada, Loki tomou a decisão mais pesada de toda a saga. Ele se sacrificou ocupando o lugar de Quem Permanece no centro do tempo, usando seus poderes para segurar todas as linhas do tempo. Loki está preso fora do tempo para sempre, mas salvou universos infinitos. Isso explica porque que o multiverso não entrou em colapso total nos projetos seguintes. E é aí onde entram os heróis que mudaram de identidade. Enquanto o multiverso se abria, vários heróis passavam por transformações permanentes. Viúva Negra, lançado em 2021, mais ambientado antes da Guerra Infinita, preencheu o passado da Natasha e apresentou Helena Belova, sua irmã do programa da Sala Vermelha. A cena pós-crédito mostrou a Valentina recrutando Helena para caçar o Clint Burton, o que levou diretamente para ser Gavião Arqueiro. E em Gavião Arqueiro, Clint treinou a sua filha Kate para ser a nova Gavião Arqueiro, enquanto lidava com as consequências do tempo que passou como Robin durante o estalo. Helena apareceu querendo vingança pela morte da Natasha, e antes de perceber que o Clint não era o culpado, no final, Clint passou o manto para Kate. E em Shang-Chi, a lenda dos 10 anéis, revelou que os 10 anéis antigos do Wen-Hu eram na verdade tecnologia alienígena de origem desconhecida, e estavam enviando um sinal para algum lugar no universo, e esse fio ainda não foi puxado completamente, mas está lá esperando. E é aí onde entra o Homem-Aranha e o preço do esquecimento. A história do Homem-Aranha após o Ultimato é a mais trágica de todo o MCU. Longe de casa mostrou Peter Parker lidando com a morte de Tony Stark enquanto enfrentava o Mistério, um vilão que usou a tecnologia Stark como arma e armou uma farsa épica para destruir a reputação do Homem-Aranha. O ato final do Mistério foi revelar ao mundo inteiro que Peter Parker era o Homem-Aranha, e em Sem Volta para Casa foi a consequência de tudo isso. Peter pediu ao Doutor Estranho para fazer o mundo esquecer da sua identidade. O feitiço deu errado e trouxe vilões e heróis de outros universos que conheciam o Peter Parker, incluindo Tobey Maguire e o Andrew Garfield. O filme terminou com o Doutor Estranho lançando um feitiço que fez o mundo inteiro esquecer que o Peter Parker existia. Ele ficou completamente sozinho, sem amigos, sem família, sem ninguém que soubesse quem ele era. E esse é o Peter Parker que vai para o próximo filme, um homem invisível para o mundo inteiro. E é aí onde entra a fase mais confusa da Marvel, a fase 4. A fase 4 foi criticada por parecer sem direção. Eternos, Thor Amor e Trovão, Pantera Negra Wakanda para sempre. Projetos que pareciam desconectados. Mas olha o que cada um plantou. Eternos revelou que o estalo, o retorno da metade da população, gerou uma energia suficiente para um celestial começar a emergir do núcleo da Terra. Mas a mão de pedra do gigante Tiamat ainda está no Oceano Índico. E em Capitão América Admirável Mundo Novo foi revelado que o corpo do Tiamat contém adamante, um metal que vai ser usado para criar as garras do Wolverine no MCU. E em Thor Amor e Trovão trouxe Jane Foster empunhando o Mjolnir, reconstruindo como a poderosa Thor, enquanto lutava contra o câncer que o próprio martelo acelerava. Thor adotou a filha do Gore no final e pela primeira vez na vida encontrou um propósito além da guerra. Pantera Negra Wakanda para sempre lidou com a morte real do Jack Bosma, através da morte do T'Challa. Shuri se tornou a nova Pantera Negra e Wakanda formou uma aliança contra Talocan, o reino submarino do Namor. E aí onde entra o Kang que nunca foi e o destino que nunca chegou. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania deveram ter lançado o Kang Conquistador como um grande vilão da saga do multiverso.
multiverso. O vilão mostrou Kang preso no reino quântico após ser exilado por outras variantes sua, mesmo sendo mais perigoso. Scott Lang derrotou essa versão, mas as cenas pós-crédito revelaram o Conselho dos Kangs com variantes infinitas prontas para agir. Então tudo mudou. Jonathan Major foi demitido da Marvel no final de 2023 após condenação por agressão. E em julho de 2024, a Marvel anunciou que Vingadores, a dinastia Kang, foi renomeado para Vingadores Doomsday e Robert Downey Jr. voltaria ao MCU, mas não como Tony Stark, mas como Dr. Destino. E isso não foi uma substituição de emergência, foi a virada calculada. O Dr. Destino nos quadrinhos é o vilão mais inteligente e poderoso que os Vingadores já enfrentaram, e a Marvel estava aguardando isso o tempo todo. E é aí onde entram os projetos que conectam tudo isso. Guardiões da Galáxia Volume 3 foi a despedida mais emocionante do MCU desde o Ultimato. O filme revelou que a origem traumática do Rocket, criado pelo Alto Revolucionário, um cientista obcecado em criar a sociedade perfeita através de experimentos genéticos. Os Guardiões salvaram Rocket e centenas de outros experimentos, e então se separaram. Gamora voltou para os Avengers, Mantis foi encontrar a si mesmo, Drax e Nebulosa ficaram para criar crianças resgatadas. Peter voltou para a Terra. E em Thunderbolt reuniu uma equipe de anti-heróis: Helena, Bucky, John Walker, Ghost e Agente Tarefa, que foram manipulados pela Valentina até descobrirem que o Bob é o Sentinela, um dos seres mais poderosos e instáveis da Marvel. E o filme terminou com a Valentina rebatizando o grupo como os Novos Vingadores. E em Capitão América Admirável Mundo Novo, mostrou Sam Wilson como Capitão América oficial, enfrentando o Presidente Ross, transformando o Hulk vermelho. E a cena pós-crédito avisou Sam Wilson sobre ataques de outros mundos, um pronúncio direto para o Doomsday. E é aqui onde tudo está convergindo e é maior que o Ultimato. Agora pare e pense em tudo isso junto. A escolha do Steve Rogers de ficar no passado com a Peggy quebrou a linha de tempo, e isso vai ter consequências em Doomsday. O sacrifício do Loki segurando a linha de tempo juntas se torna crucial quando as linhas começaram a se colidir. O Adamanto introduzido em Admirável Mundo Novo conecta o Wolverine, as variantes multiversais. E se Deadpool e Wolverine e as maravilhas do Loki todas estabelecessem que versões infinitas desses personagens existem e podem cruzar o universo. Vingador Doomsday em dezembro deste ano vai reunir os Vingadores, Quarteto Fantástico, os X-Men e os heróis de todo o multiverso para enfrentar o Dr. Destino. E Guerra Secreta em 2027 promete ser ainda maior, potencialmente reiniciando ou reorganizando o MCU inteiro. Ou seja, a Marvel não está perdida na fase 4, está plantando sementes para a maior história que já contou. Uma onde cada universo importa, uma onde as escolhas do passado têm consequências multiversais, uma onde a batalha final vai determinar o destino de realidades infinitas. A saga do infinito era sobre as joias, a saga do multiverso é sobre a colisão e a possível destruição de cada universo que já existiu. E tudo isso começou no momento em que Tony Stark estalou os dedos e o Steve Rogers voltou no passado para viver com a Peggy. Então, comenta aqui embaixo se tu achas que a MCU vai resetar tudo isso em Guerras Secretas ou vai preservar o multiverso 6166. Quero ver a tua teoria.